Olá! Bom, essa aula aqui é para revisar um assunto que vocês devem ter visto no ano passado, né? E que a gente volta agora para relembrar, e que são os ângulos complementares e ângulos suplementares. Bom, o que são ângulos complementares? Nós dizemos que dois ângulos são complementares, né, quando a soma das medidas desses ângulos resulta em 90 graus, certo? Então, dois ângulos são complementares quando a soma dos ângulos desses ângulos resulta em 90 graus. Então, por exemplo, suponha que eu tenho aqui, né, dois ângulos, o AOB, que eu chamei de X, e o A e o BOC. Bom, eu vou dizer que BOC ele é complemento de AOB, uma vez que eu tenho que esse ângulo aqui vai ser dado pelo valor de 90 menos x. Então, 90 graus menos x é o complemento desse ângulo. E aí você vai observar que juntos, esses dois ângulos aqui, eles formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? Então, por exemplo, se eu pergunto a vocês de que forma você pode expressar o complemento de um ângulo, sempre o complemento de um ângulo vai ser expresso dessa maneira aqui, ó, certo? Então a gente já vai ter isso aqui como uma das noções aí de complemento de ângulo. Então o complemento de um ângulo sempre é representado por 90 graus menos x. Como é que eu vou representar então o dobro do complemento de um ângulo? O dobro do complemento de um ângulo vai ser dado por duas vezes, né, o complemento. O complemento vale quanto? 90 menos x. Só lembrando que quando vocês forem escrever esse complemento, ele vai ter que estar dentro do parêntese. Então vai ser 90 menos x, só que dentro do parêntese. Então aqui eu vou ler isso aqui como sendo o dobro do complemento. Então o complemento de um ângulo eu sempre vou representar por 90 menos x. Alguns exemplos práticos. Por exemplo, se eu quero o complemento de 35 graus, o complemento de 35 graus vai ser o que falta para chegar a 90 graus. Ou simplesmente fazer 90 graus menos 35 graus, que vai resultar em 55 graus. Então, o complemento, né, de 35 graus é o que falta para chegar a 90. Então, 55 é o complemento. Você vai ver que junto, ó, 55 mais 35 dá justamente 90 graus, certo? Outro exemplo. O complemento de 40 graus, 30 minutos e 20 segundos. E aí vocês vão ter que lembrar um pouco lá de subtração de medidas de ângulo. Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma. 90 graus, certo? Menos 40 graus, 30 minutos e 20 segundos. Bom, grau embaixo de grau, mas aqui não tem nem minuto e nem segundo. Então, obviamente, aqui você vai ter que pegar e pedir emprestado. Esse 90 graus vai ficar valendo de 89 graus. Quando você emprestar um grau, esse 1 grau você vai ter que lembrar que quando você passa ele para minuto, 1 grau vale 60 minutos. Então aqui vai ficar 60 minutos. Não 1. Esse 1 grau, quando você transforma ele para minutos, ele vira 60 minutos. Só que ainda falta o segundo. Então você tira daqui também 1 minuto, certo? Aqui vai ficar valendo 59 minutos. E esse aqui, quando você emprestar 1 minuto, ele vai vir para cá valendo 60 segundos, porque 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora sim eu posso determinar quem é o complemento desse ângulo. 60 menos 20, 40 segundos. 59 menos 30, 29 minutos. E 89 menos 40, 49 graus. Então, o complemento de 40 graus, 30 minutos e 20 segundos é 49 graus, 29 minutos e 40 segundos. Se vocês somarem esses dois ângulos aqui, vocês vão ver que vai resultar exatamente 90 graus. Bom, e agora um problema.
O problema diz o seguinte, ó, o dobro do complemento de um ângulo, é igual à medida do próprio ângulo somado com 60. Qual é esse ângulo? Então vamos lá, ó, o dobro do complemento. Como é que eu vou representar o dobro do complemento? 2 vezes 90 menos x de um ângulo é igual à medida do próprio ângulo. O próprio ângulo ele não vale 90 menos x, o próprio ângulo vale x. Somado, ou seja, mais 60 graus. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, o dobro do complemento de um ângulo, então vai ficar 2 vezes 90 menos x, o dobro do complemento de um ângulo, é igual à medida do próprio ângulo, x, somado com 60. Bom, isso aqui se transformou numa equação de primeiro grau. Primeira coisa a fazer, distributivo. 2 vezes 90, 180 graus. 2 vezes menos x, menos 2x. Isso é igual a x mais 60 graus. Então aqui vai ficar menos 2x. Esse x aqui vem para cá, menos x. Isso é igual a 60. E esse 180 que está mais vem para cá, menos 180. De tal forma que eu vou ter sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 3x é igual menos 180 mais 60 vai dar menos 120. Só que sempre que você tem o x negativo, você tem que multiplicar ambos os membros da equação por menos 1. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3x igual a 120. Ou seja, x é igual a 120 graus dividido por 3. X igual a 40 graus. Certo? Então o ângulo que você tem, que o dobro do complemento dele é igual à medida do próprio ângulo somado com 60, é 40 graus. Se você substituir aqui, você vai ver que vai dar exatamente o que a gente estava procurando. Bom, então essa aqui, né, é uma revisão de ângulos complementares. Agora a gente vai ver uma revisão de ângulos suplementares. Bom, o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma das medidas resulta em 180 graus. Então é muito parecido, né, com as definições lá dos ângulos complementares. Só que aqui agora você vai ter um ângulo, a soma desses ângulos vai dar justamente 180 graus, que é a meia volta. Então, por exemplo, se aqui é x, o suplemento de x vai ser 180 menos x, certo? Então a gente vai considerar o suplemento de um ângulo sempre como sendo 180 graus menos x. O triplo do suplemento, mesma coisa. Se você tiver que representar o triplo do suplemento de um ângulo, vai ser 3 vezes 180 menos x. O triplo do suplemento. Exemplo. Se eu quero o suplemento de 105 graus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 180 graus menos 105 graus. Isso aqui vai resultar em 75. Então, o suplemento de 105 é 75 graus. É o ângulo é a medida do ângulo que falta para juntos formarem quanto? 180. Pode perceber que 105 mais 75 é justamente 180. O suplemento de 90 graus, 20 minutos e 50 segundos. Muito parecido com a questão anterior, só que aqui agora é suplemento. Se é suplemento, eu vou fazer 180 menos o ângulo. Qual o ângulo que eu tenho? 90 graus, 20 minutos e 50 segundos. Novamente aqui eu não tenho nem minuto nem segundo, vou ter que pedir emprestado.
Esse vai ficar valendo de 179 graus. Esse aqui de 60. Porque quando você empresta 1 grau, o próximo aqui fica valendo de 60 minutos. Mas fica faltando o segundo. Então você pega emprestado com esse aqui fica valendo de 59 minutos e esse aqui de 60 segundos. Aí eu consigo fazer a subtração. 60 menos 50, 10 segundos. Certo? 59 menos 20 vai me dar 39. E 179 menos 90 vai me dar 89. Então 89 graus, 39 minutos e 10 segundos. Certo? Um problema. O problema diz o seguinte, ó. O triplo do suplemento de um ângulo é igual ao dobro da medida desse ângulo somado com 60. Qual é esse ângulo? Ó, o triplo do suplemento de um ângulo é igual ao dobro da medida desse ângulo somado com 60. Qual é esse ângulo? Então vamos lá. Primeiro, como é que eu vou representar o triplo do suplemento? O triplo é 3 vezes o suplemento do ângulo é 180 menos x. Então aqui eu já vou representar o triplo do suplemento de um ângulo é igual ao dobro da medida desse ângulo, ou seja, 2x, dobro da medida desse ângulo somado com 60 graus. Somado com 60 graus. Bom, quem é esse ângulo? Então aqui eu vou pegar, vou aplicar a distributiva. 3 vezes 180 dá 540 graus, menos 3 vezes x, 3x. Repete o segundo membro. Tem x para um lado que não tem para o outro, vai ficar menos 3x, menos 2x, igual a 60. Esse 540 está mais, vem para cá, menos 540 graus. Menos 3, menos 2, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Menos 5x igual 60 menos 540 vai me dar menos 480. Como o x aqui é negativo, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então vai ficar 5x é igual a 480. Ou seja, x vai ser 480 dividido por 5. 48 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Para chegar a 48, 3. Então aqui vai dar 96 graus. Bom, basicamente isso aqui é uma revisão. Vocês devem ter visto isso no 7º ano. Então isso é uma revisão. Eu vou passar alguns exercícios. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem aí nos comentários. Tá? Mas do mais a mais é isso.